Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade G-Grum. E hoje a gente vai dar continuidade para as patas da frente do Isaac, né? Se você já acompanhou as outras aulas, vamos dar continuidade aqui. Porém, se você ainda não viu as anteriores, eu aconselharia que você voltasse algumas aulas e assistisse a parte da preparação da pelagem, a secagem, escovação e a marcação com as lâminas e os adaptadores, né? A gente já fez toda a parte das patas de trás do Isaac, agora a gente vai dar continuidade para as patas da frente, entendeu? Uma coisa muito importante é que eu utilizo a tesoura dente de tubarão, tá? E se às vezes a tua tesoura tubarão não cortar muito bem, pode ser por falta de lubrificação mesmo. Aí o ideal é você passar um pouco para ela conseguir ter esse corte suave, entendeu? Outra coisa muito fundamental é manter o animal bem parado. No vídeo vocês não conseguem perceber, mas o Isaac ele está com a guia de contenção, ele está preso para ele poder ficar parado, entendeu? É uma coisa muito importante para você conseguir ter um acabamento bom, principalmente se o animal se mexe muito, né? Então lembrando que o Isaac ele não estava com muito pelo, né? O objetivo aqui mesmo é fazer com que vocês desenvolvam técnica com tesoura. E uma coisa que eu peço que vocês prestem bastante atenção é no movimento que eu faço com a tesoura. Lembrando que esse vídeo ele está levemente acelerado com o intuito realmente de fazer um conteúdo mais prático, né? Então vocês podem ver que primeiramente eu fiz a parte interna, depois eu fiz a parte frontal, a lateral e a parte de trás por último, ou seja, eu faço um lado de cada vez e vou juntando. Eu não utilizo uma tesoura fio navalha neste momento, porque uma tesoura fio navalha tem um corte muito agressivo, então eu particularmente por uma questão de segurança, eu gosto de utilizar a tesoura tubarão, né? Essa tesoura tubarão é uma tesoura da ProPets, tá bom? Tamanho 7.5, ela tem um material muito bom, que é um aço 440C japonês, se eu não me engano. E é um material assim que ele de modo geral ele é um material básico, porém ele tem uma qualidade muito boa. Então se a gente for analisar a questão de custo-benefício, essa tesoura é excelente, beleza? Então eu gosto de usar ela realmente para fazer patas, rostinhos, né? E principalmente regiões onde são muito pequenas, como essa parte de dentro da pata. Até por isso que eu sempre escolho trabalhar com tesouras pequenas, não gosto de tesoura muito grande. O único momento que eu utilizo uma tesoura grande é realmente quando eu vou fazer polimento ou acabamento final, beleza? O Isaac é um cachorro que ele foi acostumado a parar em pé, porém mesmo assim ele dá bastante dificuldade, né? Então eu já fiz totalmente essa região interna, né, com a tesoura tubarão. Agora eu tô partindo para uma tesoura curva. Por quê? Porque eu quero realmente deixar essa pata bem cilíndrica. Então lembrando que eu deixei a pata primeiramente quadrada e logo em seguida eu vou tirando as pontinhas que ficam, né? Então uma coisa muito importante, principalmente se você estiver treinando e tiver dificuldade em fazer a pata, é fazer exatamente isso que eu estou fazendo. A pata na qual você não vai trabalhar, você segura ela. Aí, consequentemente, o animal ele deposita todo o peso dele em cima da pata que está sendo trabalhada. Então isso ajuda bastante, né? Lembrando que esse vídeo está levemente acelerado, tá bom? Então eu preciso muito que vocês me digam se vocês preferem conteúdos mais lentos, mais rápidos, porque assim eu consigo ter uma métrica de como trabalhar. Eu sei que a pata da frente é uma coisa que tem bastante dificuldade, porque ela é cheia de formas de serem feitas, entendeu? Então, por exemplo, a mesma forma que eu estou fazendo a pata do Isaac, ela vai ser diferente em outro poodle, dependendo da estrutura. Então, se você não assistiu aulas anteriores, a gente falou a respeito dessa parte de estrutura, marcação e conhecer o animal para fazer as linhas dele, né? Então, eu trabalho primeiramente uma pata, depois eu passo para outra, né? O Isaac é um cachorro que dificilmente ele para totalmente, né? Então, é sempre importante você estar direcionando o animal, né? Essa coisa de você erguer ele é realmente para você posicionar ele, né? Então, percebam que eu venho numa linha desse começo da pata até a base dela em linha reta. Isso é muito importante, tá? Lembrando que a tesoura tubarão, ela te dá bastante segurança. Então, se porventura você mexer ou o animal fizer um movimento muito brusco e você acabar fazendo uma falha, com a tesoura tubarão, isso diminui bastante, né? Então, por uma questão de segurança, eu acredito que seria ideal você utilizar essa tesoura. Porém, eu percebo que muitas pessoas, quando estão começando, elas têm muita dificuldade em utilizar essa tesoura. É porque ela tem uma pegada realmente diferente. Inclusive eu levei bastante tempo para entender a forma correta de trabalhar com ela, entendeu?
Até porque quando eu comecei eu não tinha essa tesoura, então eu aprendi a tosar com tesoura reta, curva. Então essa transição para passar para tesoura tubarão foi realmente um problemão. Mas foi uma questão realmente de tempo, de treino. Então por isso eu sempre recomendo que vocês treinem constantemente. Inclusive, se você não tiver cachorro para tosar, né, eu te recomendo que você faça aqueles pompons. Inclusive no meu canal do Instagram, se você me segue lá, provavelmente você já sabe. Mas lá tem um vídeo que eu falo e ensino como a gente faz um pompom para treinar tosa em casa. Eu acredito que isso ajuda muito, até porque eu fiz bastante isso para poder ter uma noção, né? Então, lembrando que as patinhas do Isaac a gente não vai raspar elas, tá bom? Eu tô deixando essa pelagem crescer novamente, porque eu quero deixar uma pata bem grande, bem cheia, com uma base bem circular, até porque eu tenho planos ali de pintar essa região mais pra frente, mas para mim poder fazer isso, a pelagem primeiro precisa crescer, né? Então, a gente já trabalhou com o Isaac as marcações, a gente já fez as patas de trás, a gente fez toda essa marcação que é realmente muito importante para você desenvolver uma noção básica e de tosa, e agora a gente está indo para a parte da frente. Não tem muito segredo, o que tem realmente é método, né? Então, a partir do momento que eu sei onde eu começo e aonde eu termino, eu já consegui fazer um trabalho bem bacana, né? Então, quando a pata já está assim 80% pronta, né? Que eu digo que assim, normalmente na tosa a gente separa ela por fases, né? Primeiro você prepara o pelo antes do banho, depois você prepara o pelo no banho, daí você prepara o pelo na escovação, aí você delimita todo o pelo com os adaptadores e as tesouras, e aí então você dá a forma para o animal, né? E essa forma a gente consegue ter muito sucesso com a pelagem fluffy, que é essa pelagem realmente do Isaac. Então, a partir do momento que eu consigo deixar a forma boa, eu costumo dizer que eu já cheguei ali nos 80% desse trabalho. Aí então o que acontece? Nessa parte da finalização, a gente só substitui a tesoura tubarão por uma tesoura fio navalha, né? Que logo na frente eu vou acabar trocando. É a única tesoura grande que eu realmente utilizo para fazer cães pequenos, né? Porque eu consigo acertar a pata como um todo com essa tesoura. Mas antes de partir para essa tesoura, eu tenho que olhar para a pata e já ver ela pronta, entendeu? Eu já tenho que ver ela tipo tá na forma que eu quero, né? Na forma que eu digo é aquela questão da proporção, do balanço, da simetria, porque polimento é uma coisa teoricamente que é muito fácil, né? É só você pentear e acertar as pontas que ficam. Só que para você deixar no formato correto, isso demanda bastante tempo mesmo, entendeu? Então você vai cortar, você vai deixar no molde, porque você tem que entender que o animal ele tem 4 patas, né? Então, quando a pessoa vai olhar o trabalho como um todo, inclusive se você pretender participar de competição, isso é fundamental para você e para sua vida como profissional, tá? Quando a gente avalia um animal como um todo, uma coisa que a gente leva muito em consideração é a questão da proporção, entendeu? O mesmo tanto de um lado tem que ter do outro. E por último, em último estágio, a gente leva em consideração o polimento, tá bom? Bom, pessoal, aí agora eu só finalizo, né? Eu seguro pela base, pela ponta da pata e dou aquela acertada circular que vocês podem ver que é só aquele farelinho daquele pelo que tá saindo. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esquece de tirar um print disso, me marcar para me contar o que você achou, tá bom? Um beijo, sejam todos muito felizes e até a próxima aula.